Bem, como vocês estão? Muito boa noite. Hoje eu vou precisar de uma super ajuda de vocês, tá? Porque a minha internet tá super ruim, super ruim. Então eu preciso que vocês me avisem aqui, ó, nos comentários, tá bom? Como que tá a internet, como é que tá a imagem, tudo, som, tudo. Porque a gente tá tentando melhorar pra vocês, né? Então assim, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Pra mim ver como é que tá. Porque eu não consigo, pra mim parece normal, então eu precisava da ajudinha de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo podcast, no início, eu deixo claro pra vocês o que é que eu estou fazendo aqui, não é mesmo? Porque às vezes você me conheceu através do perfil do nosso convidado. Então, gente, a minha ideia aqui com o podcast é ser um auxílio, né, na vida das pessoas, com o intuito de ajudar algumas pessoas que estão buscando uma nova formação, um novo curso, amenizar algumas dúvidas daquelas pessoas que estão perdidas, sabe? Ou não sabem o que querem fazer, estão procurando um norte na sua jornada profissional. Então aqui o meu papel hoje, que você está me assistindo pela primeira vez, é esse. Então seja muito bem-vindo. A nossa live acontece toda quinta-feira pelo Instagram e depois, na sexta, é compartilhado lá no YouTube, lá no Spotify. Então você que está assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Então, espero que você esteja gostando. Tem outros vídeos, vai lá conferir. E também faça parte do nosso Instagram, tá bom? Vai lá, segue a gente, segue a nossa entrevistada, beleza? E você que está nos ouvindo pelo Spotify, que honra ter você aqui ouvindo a gente. Muito obrigada por ter tirado esse tempinho para ouvir. Tudo bem? E você também vai lá, faça parte do Instagram, faça parte do YouTube, tudo isso, tá bom? Então, gente, quero vocês, todo mundo mandando aqui, ó, adicione um comentário, manda pros amigos aqui, ó, num aviãozinho, manda pra todo mundo que você quer ver aqui, tá? E outra coisa, vocês podem estar me mandando, nossa agenda tá fechada até agosto, mas assim, vocês podem estar me mandando os contatos de quem vocês querem, tá? Ter aqui com a gente, tá conversando e tudo mais, tá bom? Então, ó, todo mundo do YouTube, ativa os sininhos, no Instagram, tudo. Onde você tiver para ativar as notificações, vocês ativam, tá bom? Você que tá aqui na live, agora meu papo é com você, exatamente, com você. Ó, você pode estar adicionando um comentário e fazendo uma pergunta pro entrevistado. Então, ó, manda aqui, ó. Manda sua pergunta pro entrevistado, ou melhor, para a entrevistada de hoje, né? E a gente pode estar tirando algumas dúvidas durante a live, tá bom? E vamos lá pro nosso melhor momento, um dos melhores momentos, corrigindo. Nosso momento a pedidos. Então, amanhã eu vou atualizar minha caneca, ó. Perfeita, maravilhosa, zero defeitos. Então, para quem não sabe, a Pedidos é o melhor delivery daqui de Três Lagoas, da região. Então, tem assim de tudo no aplicativo. Você que não conhece, vai lá baixar, tá? Para você conhecer. Amanhã o pessoal de Três Lagoas aqui da UFMS, de CPTL, olha, vai ter novidade para vocês. É isso. É isso que eu posso falar, entendeu? É isso. Tem muita coisa acontecendo com o pessoal da Pedidos. Eu e a Natália, para quem não conhece a Natália, no caso, ela me ajuda com aqui do podcast. É meu braço direito. Então, a gente está como embaixadoras da Pedidos hoje. Então, vamos estar representando vocês da UFMS lá na Pedidos. Vamos estar fazendo bastante coisa legal, bastante baguncinha, viu? É isso que eu tenho para falar. Então amanhã fiquem atentos, entendeu? Que amanhã lá na faculdade vai estar acontecendo algumas coisas assim, diferentes, tá bom? Então eu quero vocês lá, tirando foto, marcando a gente, tudo. Outra coisa, temos a Voito. Deixa eu beber água, porque a gente fica com sede quando fica falando desse jeito, entendeu? E olha que eu nem comecei, ainda é 7 horas. Ou melhor, 8, né? São Paulo. Então, gente, a Voito. Quem viu, semana passada tivemos cupomzinho maravilhoso, entendeu? 100% foi nosso primeiro cupom, super chique. Então, gente, olha, essa parceria também tá incrível. A Voito é uma empresa de curso profissionalizante. Gente, incrível, vão lá.
seguem eles, baixa o aplicativo, dos dois, né? Da Apedidos e da Voito. Baixa o aplicativo, entra no site, olha, o CAEP também, quem é daqui de Três Lagoas? A gente tem o Centro Acadêmico de Engenharia de Produção. Gente, tá tendo muita coisa, entendeu? Muito cupom. Amanhã vai ter um evento maravilhoso do Centro Acadêmico. Quem ainda não se inscreveu, infelizmente fechou, tá? Mas você fica atento nos próximos, tá bom? As inscrições de amanhã se encerraram porque já tá bem lotado. Graças a mim. Brincadeira, graças a todo mundo que vai. Fiquei muito feliz de ter vocês. Nossa, olha, deu muito trabalho, então a gente tá aí junto nessa, tá bom? Então, gente, olha, vai ser incrível. Então, todo mundo quer ir lá. Amanhã da Voito vai ter muita coisa também no evento, tá? Estamos compartilhando bastante coisa no nosso perfil lá do Centro Acadêmico. Aqui também. Vai lá, participa do curso, entendeu? Se inscreve. Bem legal. E agora, eu vou falar um pouquinho da nossa convidada, que é a Beatriz. Eu fiquei, assim, tão feliz. Eu fico muito feliz de quando a gente encontra pessoas que a gente conhece faz tempo. E aí dá um orgulho, sabe? De saber a história, de conhecer tudo que tá acontecendo na vida da pessoa, agora grande e tudo mais. Eu fico muito feliz, muito emocionada de falar com ela, porque eu e ela estudou junto, então é muito orgulho pra mim ver a mulher que ela tem se tornado. E hoje, então, vamos ter a Beatriz Vieira. Ela é nutricionista, graduada pela Unisagrado e pós-graduanda em nutrição materna e infantil. Então eu vou convidar ela pra gente bater um papo aqui. Enquanto isso, você... Acho que foi. Vamos esperar ela entrar agora. Aê! Oiê! Oi, Ká. Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? E você? Tudo bem. E eu já queria, assim, agradecer você ter topado Eu que participar aqui com a agradeço. gente. Eu sei que às vezes o pessoal vê como um desafio, né, para quem não tem muita. Não falo nem jeito com a câmera, porque assim, eu também não tenho jeito nenhum com a câmera, então, muita facilidade, né? Então, eu acredito que também é um desafio ter vocês aqui. Muito obrigada, tirar esse tempinho para falar com a Eu que gente e agradeço. passar um pouco do que você sabe, tá bom? Tá joia. Então, ó, como eu falei no início, é uma honra ter você aqui. Então, assim, ver o pessoal que a gente conhece aí desde pequenininha agora crescendo, virando mulher, né? Então, eu já queria perguntar para você explicar pro pessoal quem é a Beatriz. Bom, então, para começar, né? Eu me chamo Beatriz, eu tenho 22 anos, vou fazer 23 agora no meio do ano. Me formei no final do ano passado em nutrição, então eu sou nutricionista. A Carla me conhece há muito tempo, então ela sabe, né, que desde sempre eu sempre gostei de fazer academia, de me alimentar bem. Então, confesso que foi uma decisão secundária na minha vida a nutrição, porque uma curiosidade aí, no terceiro colegial eu tinha prestado administração de empresas, passei em administração, mas mudei de ideia porque eu não seria feliz fazendo administração, né? E aí a nutrição me Entendi. veio na cabeça, fui fazer, entrei na faculdade em 2019, lá em Bauru. Fiquei 4 anos morando lá, é uma cidade que eu amo. Então, agora me formei, voltei para a minha cidade natal, que é Novo Horizonte, a nossa cidade. E estou fazendo pós-graduação em nutrição materna e infantil pelo IPGS, lá em Porto Alegre. E um pouquinho sobre mim é justamente a nutrição materna e infantil, porque eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? Então eu quero aplicar, da mesma forma que eu quero ajudar pessoas com essa finalidade, eu quero aplicar em mim, nos meus filhos, tudo que eu tô aprendendo. Ai, que lindo. Eu lembro quando a gente conversando disso, você me explicou, eu falei, gente, eu acho que eu nunca imaginei ela fazendo assim nutrição, mas hoje vendo eu falo, não tem outra coisa que ela não se encaixe. Sim, pois é. Pois É é. muito incrível, Eu muito, falo muito que Deus incrível. faz as coisas certas na nossa vida, né? Ele Muito. orienta caminhos que a gente
nem imagina que um dia a gente vai percorrer, né? Foi muito de Com certeza. repente, porque eu estava certa de que eu iria fazer administração. E no fim mudou tudo e hoje eu sou muito Não, feliz. Acredito que ainda vou ser muito surpreendida pelas mãos de Deus ao longo da minha vida, mas eu tô vivendo um dia de cada vez, né? com certeza, com certeza. E muito feliz, porque uma coisa que você falou e me chamou muita atenção foi o quê? Você ia fazendo a administração, né? Uhum, E aí você percebeu que você não ia ser feliz. Ainda bem que você conseguiu ter esse feeling antes de começar. Porque você já pensou, você ter passado 4 anos fazendo uma coisa que você não queria, e chegar no final e falar, pô, não que você perdeu tempo, porque estudo nunca é perdido, né? nunca. Obviamente. Mas você podia estar sendo mais feliz, É que né? a gente sai do ensino médio com uma mentalidade totalmente É, diferente, né? A gente não sabe muita coisa, porque tem sim. que decidir alguma coisa, né? Então, pra qualquer caminho, a gente tá indo. E também a Sim, gente é muito novo quando tá no ensino médio para decidir, né, o que quer fazer da vida. com E certeza. é maturidade, né? É o passar do tempo aí. Com certeza. A gente faz a apresentação do podcast pro pessoal da faculdade, porque esse projeto é um projeto de extensão hoje, né? Graças a Deus. Então, a gente tá auxiliando os outros alunos, né? E o pessoal que vem para engenharia de produção, todo mundo fala assim, ai, eu queria civil, eu queria não sei o quê. Então, ninguém entra achando que é produção que vai querer, entendeu? Uhum. E aí eu falo pro pessoal, uma coisa que, assim, me marcou muito, que eu aprendi no podcast, foi que o pessoal acha que com 17, 18 anos, a gente tem que saber o que quer pro resto da vida. É. Você tem que ter, assim, a certeza, aquela coisa. Até hoje eu tenho dúvida do que eu quero fazer, gente. Você imagina com 17, 18 anos, pelo amor de Deus. Então, e a gente não Então, é uma sabe, coisa. né? Exatamente. Então, assim, a gente vai aprendendo. Ainda bem que você arriscou e arriscou, assim, perfeitamente, né? Sim. Adorou. E me fala, quando que você começou assim? Falou assim, não, vou cursar nutrição, vai ser isso, vai ser lá em Bauru. Tomou a iniciativa mesmo. Bom, foi tudo assim tumultuado, né? Porque até então eu ia para Ribeirão Preto, ia morar lá. Só que eu falei, bom, eu não. Por isso que quando eu falo que Deus faz as coisas certas, é porque Ele faz. Eu não me adapto, nunca assim, acho que pelo que eu me conheço, eu não iria me adaptar num lugar mais longe. Ribeirão não é Ah, tão longe daqui de Novo Horizonte, mas é umas 2 horas. Bauru é. é 1 hora, então já é mais perto. Então, eu falei, bom, é a faculdade que a minha mãe se formou, ela é fono, ela se formou lá. Que Então, ela legal. também ficou muito feliz, né, em ter a filha se formando na mesma faculdade que ela. E aí eu falei, bom, eu decidi prestar ir para nutrição, a minha segunda opção, e no final deu certo, deu tudo certo. Entendi. Gente, que chique. Foi Que assim, eu legal. Eu lembro que foi tipo novembro de 2018, nem novembro, dezembro. Foi bem em cima mesmo. entendi. E durante a faculdade, vamos lá, você já entrou na faculdade, tá lá fazendo tudo mais. Qual que foi a maior dificuldade que você se lembra que passou? Bem no início. O primeiro ano. O primeiro ano, Como é com que foi? certeza. Nossa, assim, eram disciplinas básicas da área da saúde, né? Que todo curso tinha. Então foi bem desafiador e foi aquela, como eu posso falar, um processo de adaptação, né? Foi um processo adaptativo meu, porque eu tinha mudado de cidade, então eu estava morando sozinha. E aí me deparei, né, com uma faculdade, com outras exigências, porque até então na escola a gente sempre conhecia os professores conheciam a gente, na faculdade é diferente. Então juntou, né, matérias do primeiro ano. Eu lembro que eu tinha genética, eu não curtia muito, anatomia, eram matérias básicas, né, necessárias, porém Sim, foi a minha maior dificuldade. Foi o primeiro ano. entendi. Que legal. Eu acho que o pessoal da engenharia está se identificando com isso, tá? Que você está falando. Porque o nosso também, o primeiro ano é o péssimo, Uhum. tá? É o pior. É o pior. Nossa, se você não. O nosso. Se você não passa dessas primeiras matérias, já era, entendeu? Já era assim, dois, Exatamente. três anos de curso. E elas são, por mais que elas sejam assim,
a gente fala que é nada a ver, mas depois a gente entende que tem relação. Com certeza. Meu professor fala uma frase, eu aprendi assim muito com ele. Ele já veio aqui no podcast e ele fala que é assim, o nosso caso, né? O cálculo, ele abre a nossa mente para preparar para as outras coisas, entendeu? Então você tem que ter, vamos supor, maturidade suficiente para abrir, né, o caminho e falar assim, olha, eu sei resolver isso, eu passei por isso, eu aprendi isso, e agora pode vir o que quiser. Então Uhum. eu acho que eu aprendi a lidar melhor dessa forma, viu? Acho que da sua época também, né? Quando você percebeu que precisava daquilo para formar, então acabou. Exatamente. E ainda depois, né? O primeiro ano foi 2019, foi pré-pandemia. E aí teve 2020 e 2021 que eu fiquei pandemia, né? A gente teve o EAD. Então foi também um processo difícil no começo para adaptação. Mas depois deu tudo certo. Inclusive, depois que eu voltei para o presencial, eu até senti falta, né, do EAD. Mas a É, minha faculdade, a minha graduação foi metade presencial e metade aí na pandemia, né? Então, o entendi. primeiro ano foi presencial, o primeiro e o último. E os outros dois Ah, aí foi no EAD. entendi. Que legal. E me fala, qual que é assim o maior aprendizado que hoje você traz da faculdade? Olha, maior aprendizado. Bom, amadurecimento, né? É aquilo que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, nas condições que a gente tem que Sim. fazer. E, bom, eu sempre levei a faculdade muito a sério, assim. Eu sempre fui responsável, eu sempre fazia o que tinha que fazer, trabalho. Nunca dei trabalho, assim, nesse sentido. Então, o maior aprendizado juntou também, né? Que aí eu morava em outra cidade e tudo. Então, juntou Sim. faculdade, juntou a vida de morar sozinha. É, E o maior aprendizado foi esse, né? Que apesar das entendi. dificuldades diante da faculdade, de todas aquelas disciplinas, eu aprendi a ser resiliente, né? Também, a ter paciência. E foi isso. Que incrível. Eu preciso, você falou duas coisas que eu preciso, entendeu? As duas palavras que todo mundo olha, todo mundo que me conhece sabe que eu preciso dessas duas coisas. Duas palavras que olha, Mas incrível. deixa eu te falar. E me fala, sim, Depois você sente falta. Inclusive, esse ano mesmo eu tô com tanta saudade da faculdade, tanta saudade, eu principalmente imagino. do ano passado, né? Que foi um ano muito bom, apesar de ser um ano muito desgastante. Então, no final dá saudade. Então, a palavra que eu falo é aprecie o momento, sabe? Aproveita, porque depois não volta mais. Isso é. Até esse ano eu estava falando antes da gente entrar, a gente tem o centro acadêmico, né? Então a gente tem contato com muita gente, é muita coisa, é toda hora acontecendo alguma coisa, novidade, sabe? E aí eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, eu acho que ou eu sou muito acelerada, ou eu não sei o que acontece, entendeu? Porque eu gosto dessa muvuca, eu fico pensando, quando eu sair, meu Deus do céu. Sente falta. E me fala, como é que você estava falando um pouquinho, né, de como é que foi a mudança de cidade? Como é que foi a adaptação no começo? A saudade? Olha, em 2019 eu não sentia muito, não. Eu me adaptei super bem. Apesar de que eu voltava todo final de semana para casa, né? Entendi. Então, eu achei fácil a adaptação. Eu dividi o apartamento, então eu morava com outra pessoa. Mas aí depois em 2020, né, eu peguei o comecinho aí da pandemia. Antes da pandemia, eu me mudei de novo. Fui morar sozinha, então totalmente sozinha. Foi fácil também, mas logo depois entrou a pandemia, né? E aí voltei para casa, aí que é a parte difícil, porque aí eu fiquei É, 2020 praticamente inteiro em casa. Em 2021 eu fiquei até maio em casa, porque aí eu consegui um estágio em Bauru, eu voltei para lá. Só que eu não estava mais entendi. me adaptando morar sozinha, então aí eu tive que voltar de novo para Novo Horizonte, mudar a minha modalidade, eu consegui fazer o home office. Então, eu fiquei até o restinho de 2021 em casa. Entendi. Depois, eu falo que a adaptação
o final do ano, o ano passado, que foi o ano que eu tive que ir presencial por conta dos estágios, no começo foi muito difícil. Foi muito Ah, difícil, eu não queria ficar, eu queria ficar em casa, eu queria ficar perto da minha família. Assim, no começo foi muito difícil. Eu voltava todo final de semana e aí quando eu tinha que voltar de novo para Bauru, eu ia chorando de domingo porque eu não queria é, voltar. eu te entendo. Foi, aí foi a parte Eu mais te difícil. entendo. Depois de 2 anos em pandemia em casa, a É, parte difícil foi o ano passado. Só que aí depois foi. várias coisas foram acontecendo e aí eu também fui me acostumando, né? Sim. Mas eu falo que há um ano atrás, em março do ano passado, eu tava sofrendo de saudade de casa. Uhum. Tava. Aí, eu imagino. Eu imagino porque eu tô com essa saudade, entendeu? É um aperto, assim, e ainda Bauru é É, pertinho, então eu voltava todo final de sim, semana. Mas de domingo batia aquela depressão, sabe? Eu é, voltava chorando, porque eu não queria voltar. sim, Mas eu imagino. olha, aí hoje, Eu um imagino. ano depois, eu falo, nossa, que saudade. Eu falei até pra minha mãe esses dias que eu sinto saudade até dos domingos que eu tinha, almoçava, descansava um pouquinho e pegava o estrado. Eu sinto saudade até disso. Mas a gente é uma saudade assim. Eu acho que hoje você deve olhar, né, com saudade, mas lembra quanto foi difícil e assim, valeu a pena, entendeu? Ter passado a saudade, ter passado esses momentos e hoje você vê que valeu a pena, Valeu. não é? Valeu e passa Imagino. muito rápido. São Exatamente. fases, né? São fases. Eu tava numa fase mais Com difícil certeza. há um ano atrás, mas depois passou. E aí depois também as coisas começaram a surgir. A minha sorte é que eu não ficava em casa o dia inteiro. Então eu falo que seria muito Entendi. pior. Então eu tinha os estágios da faculdade na manhã e à tarde eu ia trabalhar. Então eu passava o dia inteiro fora de Entendi. casa. Sim. Então eu não tinha tempo assim de ficar chorando de saudade. Eu falo que quando a gente fica adulto, é o tempo que a gente não consegue ter tempo para chorar, entendeu? Tem que anotar na agenda, tempo de chorar, entendeu? Porque Tem. não dá tempo. Esses dias eu até brinquei com a minha mãe, eu liguei para ela, falei, mãe, eu tô querendo muito chorar. Mas assim, eu tô no mercado, eu preciso fazer compra, eu tenho que ir em casa, então não dá tempo. E Eu falei pra ela, morar, e falei, assim, não dá. morar sozinha, né? Ter uma casa para cuidar, ter lixo para pôr para Não, nem me fora. fala. A louça infinita, Se eu, você não eu lavar, entendo. ninguém vai lavar por você. Então, Sim, com certeza. E me fala uma coisa, você estava falando do estágio, né? Queria que uhum. você contasse um pouquinho do estágio, como é que foi para você, e se você conseguiu assimilar o que você aprendeu na sala de aula com o que você viu no estágio, como é que Qual foi? dos estágios? O obrigatório da faculdade ou o Os dois. extracurricular? Bom, vou começar falando pelos obrigatórios da faculdade, então. Eu passei por 4 estágios, né? O primeiro foi o de unidade de alimentação e nutrição, que eu fiz numa empresa em Bauru. Fiquei dentro da cozinha, né? Lá da Haribo. Foi o meu primeiro estágio. Eu amei, eu adorei. Inclusive, acho que amanhã, dia primeiro, faz um ano que foi meu último dia lá. E até hoje eu tava olhando as lembranças, eu sinto muita saudade. Entendi. Foi o primeiro. Ele é mais voltado para nutricionista de produção, né? Então a gente ficava no controle de qualidade, ficava tirando temperatura, fazendo Adoro. coleta de amostra, verificando as boas práticas, né, do local. Foi um estágio que ele durou, acho que por quase 2 meses. E, nossa, eu achei muito gostoso, superou minhas expectativas Que bom. e foi maravilhoso esse estágio. Eu fiz também parte dele, eu fiz no varejo, né, no supermercado. Então eu acompanhei coisas que eu não tinha noção que tinha dentro do supermercado. Você acompanha toda a produção, assim, que tem. Gente, Foi assim, eu entrava no setor do açougue, de hortifruti, eu entrava na padaria. Nossa, foi incrível, legal. foi incrível. Eu falo que foi o meu melhor estágio da faculdade, foi o de unidade de alimentação. Foi o que eu mais Legal. gostei. E aí, o segundo estágio foi o de nutrição em saúde coletiva. Foi um estágio
um pouquinho mais, assim, pra mim é que eu tava passando por um período também meio chatinho nesse estágio. Então eu Entendi. fiz ele em UBS, né? Também na Casa da Mulher, eu pude acompanhar gestantes que têm gestação em alto risco. Então foi bem enriquecedor Entendi. também. E também eu ia na UBS, né? Acompanhava a Nutri lá da UBS, como a gente tinha uma noção de como era um atendimento na rede pública, né? Que eu também não Uhum. tinha noção de como era. E também eu gostei bastante também. E esse foi meu segundo estágio. Eu fiz ele de abril do ano passado até junho. Que legal. Aí o terceiro estágio, que foi o mais desafiador, foi o de nutrição clínica. Que metade dele foi na faculdade, na clínica da faculdade. Então, foi lá que eu Sim. aprendi a montar plano alimentar. Era lá que eu tinha contato com avaliação física, fazia bioimpedância. Aprendi bastante. E a outra metade foi no hospital. Então, eu viajava até Agudos para fazer estágio no hospital lá. Foi o mais Foi o estágio mais desafiador possível, Eu assim. imagino. Foi o mais difícil, mas no final deu tudo certo. Inclusive, eu falo que a nossa mente, né, o nosso psicológico é uma coisa assim, porque É. eu tinha tanto medo desse estágio, tanto medo, que quando ele começou, foi em agosto, eu fiquei até doente. Na semana que ele Meu Deus. começou, porque eu tinha uma prova de nutrição interal, parenteral, e eu sempre tive uma dificuldade nessa parte. Então eu lembro que eu Sim. fiquei doente, cara. Doente. Eu falava, meu Deus, eu não vou. Eu falava, Gente, meu Deus, eu preciso passar nesse estágio para me formar. E falei, é o mais difícil, mas no final deu certo. que O bom. último estágio tá no meu top 2, que foi o de nutrição em comunidade, que eu fiz numa creche em Bauru. Então eu tive contato com criancinhas que eu adoro. Criança, Então que a gente ensinava legal. educação alimentar e nutricional para elas na hora do lanchinho, né, na hora do almoço. Foi o mais gostoso, sem dúvidas. É, Ai, Enfim, o estágio da faculdade eu falo que é o momento que a gente tem para descobrir, né? É o que a gente gosta. sim. É o momento do estágio. Então, depois que eu fiz o último estágio que foi de comunidade, eu falei, ai, criança é um ser tão puro, tão fofo, que eu quero trabalhar com isso. Então, aí que eu falei, Entendi. porque até então eu estava na dúvida na pós-graduação, né, entre nutrição materno-infantil e nutrição comportamental. Então, aí eu falei, eu tive a certeza, eu falei, não, é materno-infantil mesmo. Ah, entendi. E foi Que assim. legal. Agora, em relação ao estágio extracurricular, foi totalmente diferente, porque eu fiz na área de planejamento e controle da produção, em PCP. Ai, adoro. Uma área totalmente administrativa, foi numa empresa que terceiriza os serviços de alimentação, lá em Bauru também. Tenho um carinho muito grande por essa empresa, pelas pessoas que trabalharam comigo e que compõem a equipe lá. Eu aprendi muito lá, demais, demais. No começo foi desafiador, porque eu comecei a estagiar em suprimentos, né, na área de compras. E como eu falei no início, eu comecei a estagiar em 2021 e estava na Sim. pandemia ainda. E o estágio de suprimentos não tinha modalidade de home office, eu tinha que ir presencial. Então, como eu não estava me adaptando a ficar lá em Bauru em plena pandemia, eu mudei. Eu pedi para sair, só que aí depois eu recebi uma proposta para ir para a área de planejamento em home office. Então aí eu Home office. aceitei, foi um Entendi. desafio, porque eu fiquei home office total até o final de 2021. E era uma parte mais administrativa, mas tinha planejamento de cardápios, né? Então eu fazia o planejamento das Sim. unidades que eu era responsável, ficava de olho no estoque, então conversava com as gestoras, né? Com as nutricionistas gestoras. Então foi a parte que também eu fiquei com um pezinho assim na UAN, né? Na parte da produção, que foi o que eu tive no meu primeiro Sim. estágio obrigatório que eu te falei. E aí fiquei meio na Sim. dúvida. Inclusive, o meu TCC
foi sobre a parte administrativa, né, da nutrição. Foi sobre a parte de controle de qualidade de cardápios, de humanidade de alimentação. Gente. E então eu tive essa grande experiência nessa área também. Sim, que legal. O bom, eu tô vendo PCP, né? Uhum. Eu já tive essa matéria, tô refazendo a matéria. E é uma das matérias, assim, que brilha meu olho. Nossa, como que brilha meu olho, gente. Acho que desde quando eu entrei na faculdade, eu quero essa matéria, Nossa, entendeu? e a PCP é uma área tão grande porque envolve É, tudo. Dentro de uma unidade de alimentação, é, pode envolver o trabalho da nutricionista também, por planejar o cardápio, né? Fazer as sim. adequações. Então a gente planejava tudo no sistema. E também tem a parte mais voltada para engenharia de produção, que é a análise de indicadores, que é quem gera compras, né, dos insumos. Então é uma parte mais voltada para a administração mesmo. Não, a minha não, eu vou ter que comentar com a minha professora isso, maravilhosa, Elisângela. Não, vou ter. A gente teve aula com ela hoje até, porque ela sempre fala, sabe, que a engenharia de produção ela é muito grande. Você tem muita coisa para fazer. E agora tem assim uma pessoa que é de outra área falando, que incrível, adorei. Pois Adorei. é, pois é. É E muito bom. nossa, foi assim uma experiência muito enriquecedora. Eu imagino, eu imagino. E agora vai completar o que você está falando, na verdade. Qual que é a experiência assim mais marcante que você teve durante o estágio? Foi essa. Foi essa de. Porque no começo eu fiquei com medo, sabe? Porque assim, eu nunca fui muito boa, assim, com matemática e tudo Sim, mais, com cálculos. E aí eu me deparei numa área que aí precisava de um conhecimento, né? Pelo menos sim, um conhecimento em alimentos, né? Em quantidades de alimentos. E aí tinha relação per capita, né? Então a gente tinha que fazer essa relação entre a quantidade de alimentos e o número total de efetivos. Não sim. era nada muito difícil, mas aí antes de eu começar, eu tava com medo de fazer alguma coisa assim errada, né? Então foi um desafio para mim, ainda mais no home office, É, porque eu não tava lá presencial para pedir ajuda. Então aí eu sim, ficava aqui em casa, trabalhando daqui de casa, fazendo tudo e com medo, né? Com medo, mas depois a gente vai pegando jeito, tanto que eu fiquei lá quase 2 anos, foram acho que incrível. 1 ano e 9 meses. Então depois peguei o jeito e aí você pega confiança, né? Mas foi Sim, assim, foi a maior experiência desafiadora para mim. que incrível. Adorei, adorei mesmo. E depois que você se formou, eu sinto que assim, o pessoal quando se forma já não passa mais, não é mais estudante, né? A gente sai dessa salinha do estudante. Qual que era assim seu maior medo depois que você se formou? Cá, olha, eu não tive medo, se eu falar pra você, assim, eu era confiante de que não, vai dar tudo certo. Ainda sou, mas eu falo que agora eu tô me surpreendendo um pouco, sabe? Eu criei muita expectativa. Mas aí no final a gente é o nosso erro, né? A gente sempre cria bastante expectativa e no final não acontece nada como a gente imaginou. Então, Sim, eu saí da faculdade confiante, né, de que eu ia investir nas redes sociais, de que ia dar certo logo de primeira. Só que é um processo longo, né? É um processo que exige aí constância, que a gente não pode desistir. Então, sim, agora que eu tô vivendo isso, eu falo realmente era um pouquinho mais difícil. Só que do ano passado também eu tive uma experiência, né? Porque eu ficava fora de casa o dia inteiro. Então eu vi o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Então eu tava sim, muito sem qualidade de vida, eu tava sem saúde, sabe? Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para me alimentar direito, para treinar, não tinha tempo para nada. Então eu falei, sim, eu não quero isso, sabe? Eu não quero ficar presa a um trabalho que me ocupe praticamente todo o meu dia, né? sim, Então eu falo que eu queria ser autônoma, né? Queria eu mesma fazer meus horários, tudo,
para poder Sim. encaixar a prioridade que é a minha saúde. Porque eu vi o quanto a nossa saúde é importante, quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo, ter um tempinho aí para cuidar da gente, se alimentar. Então, eu vi que realmente eu não queria me desgastar tanto, sabe? Entendi. E aí tô nessa. Entendi, meu Deus. Eu imagino, você falou que começou das redes sociais, um conselho e uma coisa que você até mesmo falou é a constância. Eu acho que haverá dias que a gente não quer nem postar nada e haverá dias que, nossa, eu quero encher o Instagram de coisa. Exatamente. Haverá dias que vamos fazer um post lindo e ninguém vai ver, entendeu? Haverá dias que todo mundo vai ver o post com erro, entendeu? Então, e eu sempre fui uma pessoa muito fechada de rede social, né? Eu nunca postei muita coisa, eu nunca gostei muito de me aparecer, assim, de me expor. E aí agora Entendi. eu tô sendo. Não falo que eu tô sendo obrigada, porque isso é um trabalho, entendeu? Eu sei que isso é um Sim. benefício pra mim. Então eu tô sendo assim, tô tendo Desafiado, que ser protagonista, né, da minha história, então eu tenho que colocar a com cara aí certeza. pra aparecer, tenho que colocar a cara no mundo, porque é aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Tirou as E- palavras da minha boca. Então, a gente tem que ignorar, né, ignorar o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar, É. e porque ninguém paga nossas contas, e aí a gente tem que pôr a cara no mundo, né? Tem que pôr a cara. Nossa, e uma coisa, quando eu comecei, eu tinha esse mesmo pensamento, Bia. Eu morria de medo, morria de vergonha. Nossa, todo mundo falava assim, mas Carla, você vai fazer um podcast online? Que nada a ver, sabe? Eu falava, gente, se eu colocasse todo mundo em Três Lagoas para fazer um dia de podcast, sem condição, entendeu? Cadê a tecnologia aqui para isso, gente? Não Entendeu? tem. Hoje eu consigo linkar, tipo assim, gente do estado todo assistindo as coisas. Então, por que eu vou trazer todo mundo para um lugar só se eu posso ter a tecnologia usando a meu favor? Claro que eu espero um dia poder convidar vocês para um lugar que é meu, entendeu? Fazer um remember com vocês, entendeu? Mas assim, por enquanto é o que temos. E se temos isso, vamos usar, vamos levar informação, vamos levar conhecimento. Até uma coisa que eu não falei, eu lembrei agora. Você é a nossa primeira nutricionista, entendeu? Então, assim, é uma honra a gente ser primeiras de muitas, tá? Não é assim, só um spoiler, tá, gente? Só assim, o pessoal conhecer um pouco. Mas vai ter muita gente esse ano, vai ter mais outras pessoas de nutrição. Então, assim, não pense nisso, não. Porque na hora que dá certo, as pessoas falam assim, ah, eu apoiei ela, viu? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Não, É, e assim, é desafiante, né? Ainda mais pra pessoa que nunca postou nada. mas não, vai assim. Minha mãe sempre falou, Bia, você tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Porque o medo logo passa. Você vai se acostumando, Exatamente. entendeu? Logo as pessoas Exatamente. começam assim, a assistir, falar que gostou. Principalmente as coisas. Eu lembro esses dias que você postou uma receita. Eu tô com água na boca dessa receita, Beatriz. Eu preciso ter tempo pra fazer essa receita. Faça. Não sei qual que é, mas A faça. do. Acho que é do bolinho que você fez. É um bolinho ou um muffin? Ah, Alguma coisa assim. sei, sei. Eu falei, gente, eu quero fazer, entendeu? Então, Faça. ó, já deixando um merchan, vão lá seguir ela, tá? Ela posta Eu muita ainda coisa, o dia todo tô postando story que eu devendo vi. postagens, porque como eu falei, como a gente conversou, tem horas que é uma montanha russa, né? Tem horas que não dá vontade de postar nada, então tem horas que dá vontade de postar tudo. Então, assim, eu tô devendo conteúdo pro meu perfil, eu tô devendo aparecer mais, mas é aquilo que eu falo, eu quero fazer tudo aos poucos, né? Sim, com Porque certeza. é constância, né? Aquilo que eu falo, a gente tem que ter uma constância. Só que tem dias que Sim, não são fáceis. Tem dias que não são fáceis. sim. Haverá dias que eu falo por assim, por experiência. Tem dia que a gente não tá bem, a gente não quer. A gente Não não quer quer nem mesmo, aparecer. entendeu? Não, e sabe, aí o que me faz, assim, ter essa força, sabe? É falar assim, que, pô, tem alguém contando com que eu faça isso, Sim, entendeu? Tem alguém esperando que eu poste isso. Porque um dia vai. Pode ser assim, que, sei lá, quantas pessoas entrou aqui hoje, mas
se uma pessoa se inspirou no que você tá contando, pô, eu já ganhei o dia, entendeu? Eu já tô muito feliz. Então, pensa por esse lado, você vai ver. Quero ver você fazendo muitos stories, viu? Tô Quero só tentando. ver. Mas voltando, deixa eu te perguntar. Você contou um pouquinho como é que foi conhecer a nutrição materna infantil. Uhum. Como que você teve assim, entrou na área e falou, olha, agora realmente eu me encaixei, tô feliz, é isso mesmo. Foi no estágio? Ok. Então, desde do primeiro ano da faculdade, eu lembro que as minhas amigas sempre falavam que eu era a mãe do grupo, né? Porque eu tinha cara de mãe, eu tinha comportamentos de uma pessoa como mãe, assim, cuidadora, né? Sempre muito cuidadosa. Desde criança. Então, então eu lembro que no começo da faculdade, as meninas até falavam, nossa, você tem cara de mãe, você é a mãe, você vai ter filho logo. Então foi assim, sabe? Desde sempre. Entendi. E aí eu fiz o estágio na creche também. E foi lá também que eu decidi, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com essa parte, né? De Entendi. fertilidade, de saúde da mulher, gestação, introdução alimentar, com criança, porque eu quero também colocar isso em prática comigo, né? Então foi aí que eu Sim. tive a certeza, eu falei, não, é isso aí, Ai, é que isso aí. incrível. Que Porque, incrível. E, como eu falei pra você, eu tava em dúvida na pós de nutrição comportamental, né? sim, Porque eu já. Bom, a gente se conhece já há um tempo e eu também já tive transtornos alimentares, né? De autoimagem, assim. Eu fiquei muito magra, mas eu nunca me via magra. Então eu falei, não, eu quero entender também essa parte. Só que o que não me chamou tanto mais atenção quanto a parte de materno-infantil, né? entendi. Foi onde o coraçãozinho bateu mais forte, né? Sim. Eu imagino. E me fala, como é que estão agora os planos para o futuro? Pensando agora formada, já tem atendimento, já está fazendo atendimento? Sim, tô fazendo. Ah lá. Então, assim, queria que você contasse quais são os planos. Bom, no começo, claro que os meus planos são focar mais nesse nicho, né, de saúde da mulher e tal. Mas agora eu tô partindo, assim, para aquilo que eu for desafiada, né? Cuidar de paciente com alguma patologia, sei lá, gástrica ou hipertrofia. Tô, 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 tô pegando tudo que aparece na frente. Sim, com Mas certeza, porque eu também entendi. estou em estudo ainda, né? Estou fazendo a pós, então eu quero divulgar mais o meu trabalho nesse nicho para depois focar somente nele. Entendi. Ganhou um público também, né? Como você terminou agora a faculdade, também é esse tempo de você conhecer como é o mercado, como é que tá, o que tá precisando, né? Exatamente. E agora a Entendi. gente tá, eu, né, já fiz um curso em seletividade alimentar, porque o que mais tem é criança que tem seletividade alimentar, então é uma coisa que a gente tem que tratar desde muito cedo. A Sim, nutrição é muito importante nessa parte, então eu tô fazendo alguns projetos nessa área também, né, para trabalhar com entendi. criança seletiva. E eu falo que o futuro a Deus pertence, né? O Com meu futuro certeza. profissional eu sempre entreguei nas mãos dele e que seja feita a vontade dele. Porque como foi na frase que você me falou, né? Todas as coisas Pera, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. vou te cortar. Não fala da frase agora. Deixa pro final. Vou te cortar. Desculpa. Vou te cortar. Não Tá pode. bom. Não pode. Eu brinco, pessoal, porque a frase de vocês no final é assim, é o tchan, entendeu? É o tchan. Tá bom? Então depois você termina. Tá joia. Então me fala. Hoje, agora assim, ó, a gente tá acabando, tá chegando pro final. E agora eu brinco que assim, as perguntas mais difíceis, tá? Eu falei pra você que ia ser fácil, não falei? Falou Não é tudo que você já sabia? Todas as perguntas tudo. você já sabia, viu? Então, e agora é o final que assim, eu falo que é especialmente, literalmente, pra vocês. Porque é quando vocês deixam uma marca aqui em mim, ou no pessoal que tá assistindo, e até no meu perfil. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que
Hoje, pensando em tudo que você faz, em tudo que você passou, quem te inspira? Olha, a minha mãe é muita inspiração para mim, porque ela sempre trabalhou bastante, né? Também teve essa vida fora de casa. É uma inspiração diária. O Entendi. meu irmão também, né? Que é uma pessoa que também tem uma história de vida aí muito louca. Então, ele também nunca desistiu, né? Sempre manteve firme aí nos objetivos dele. Os meus avós também. Em geral, são as pessoas que estão do meu lado, que são minha fonte de força, assim, e Sim, inspiração. E, claro, né? Além dessas pessoas, é minha força maior, que é Deus também. entendi. Então, são essas pessoas. Ai, meu Deus. Seus avós, eu vejo as fotos, eu lembro dos meus, gente. Eu vejo as fotos, eu falo, gente, como pode? Que Tão fofinhas, né? gracinha, que Eu gracinha. falo que meu E me avô fala, parece um bebê. ai, eu vejo as fotos quando você posta. É, uma coisa, sempre no final, quando eu faço as perguntas, eu falo, ó, já tá começando até. Eu sempre falo que eu saio emocionada daqui. Porque ou eu tô apaixonada pelo curso de vocês, eu quero trocar de faculdade, entendeu? E sempre assim, toda quinta-feira eu quero trocar de curso. Ainda bem que eu sou muito convicta do que eu quero fazer, entendeu? Porque, ou senão eu saio daqui super emocionada com a história de vocês. E hoje, sabendo que a gente estudou junto, a gente já se conhece, é mais emoção ainda, entendeu? Então, uma coisa que eu queria te perguntar que faz todo sentido com histórias, que é sobre o seu legado. Hoje, qual que é o legado que você quer deixar? Bom, eu quero deixar o legado de que eu sou uma pessoa, como eu posso falar, eu quero servir ao próximo, né? Entendi. Então, esse é o meu legado. Eu quero ser uma boa, servir a pessoa, ao próximo como uma boa profissional. E também, como eu falei, né, que faz parte aí do meu sonho. Então, o meu maior legado seria deixar filhos na Terra, né? E criá-los da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso Entendi. seria algo muito marcante para mim. Ah, imagino, imagino. Eu espero vê-los, os seus filhos, entendeu? Eu já quero Vai ir, entendeu? demorar, Quero assim, não, mas a gente vai estar perto, entendeu? Não importa, eu vou estar perto, vou ver, vou acompanhar, entendeu? demorar. Mas nossa, eu falo, gente, não Mas, tem coisa mais gostosa na vida do que criança. Não tem. sim, com certeza, com certeza. E agora é a nossa última pergunta que você quase passou ela na frente, entendeu? Quase, quase. Faltou ainda eu tava pensando, ela vai falar da frase, ela vai falar da frase. Então eu queria te perguntar agora, queria que você explicasse o motivo da sua frase. Para quem perdeu, né, não viu nosso post, eu aconselho ir lá no perfil. Primeira coisa, curtir, voltar aqui e aí ela vai responder o porquê da frase. A frase que ela deixou pra gente, para colocar no post, foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então explica pra gente. Bom, esse é meu versículo favorito na Bíblia, que é Romanos 8:28. E eu nunca entendi muito bem, né? Depois que eu atingi uma certa maturidade, né? Uma espiritualidade maior, que eu pude compreender o significado dessa frase. Então, todas Sim, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu, daqueles que foram chamados segundo a sua ordem, né? Alguma coisa assim. Mas o foco é no Romanos 8:28. Tudo que a gente passa na nossa vida já foi descrito, né? Já foi escrito por ele. Então, tudo aquilo que a gente vive, tanto de bom quanto de ruim, foi Deus que colocou na nossa vida. Então, sim, tudo vai fazer sentido depois. A gente não entende agora, por mais que a gente não entenda, né, algumas coisas, a gente vem entender com o tempo. Então, nada que você passa é por acaso, nadinha. entendi. Então, da mesma forma que às vezes acontece alguma coisa muito boa, ou às vezes acontece alguma coisa não tão boa assim,
eu sempre lembro, né? Às vezes quando uma coisa não sai do esperado, né? Vou citar um exemplo aqui que me aconteceu esses dias. Eu tava gravando uma aula e depois que eu fiquei 40 minutos falando, eu vi que a aula não gravou. E aí eu Ah, falei, nossa, putz, vou me estressar? Falei, não. Aí eu lembrei desse versículo. Eu falei, vou lembrar de Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, se aquilo que está acontecendo com você agora foi porque ele permitiu. E porque é, ele também sabe que você vai conseguir superar e ele é teu sustento. Então, no final, tudo vai se encaixar. Foi Esse é meu versículo perfeito. Então, para todo momento assim que eu tô passando, eu lembro desse versículo. Tenho até vontade de fazer uma tatuagem nesse versículo para lembrar dele para sempre. Eu amo demais. entendi. Que incrível. E as minhas perguntas acabaram, entendeu? Tá vendo? Como nem doeu, eu disse pra você, você vai querer até voltar depois. Entendeu? Eu disse, eu disse. Eu falo, as pessoas elas vêm com morrendo de medo e aí tira de letra. É. Então, ó, agora, finalizando, né, o que eu deixo pra vocês, o nosso presente é a frase, que eu acho que você já viu no nosso perfil. Tem algumas frases que eu deixo, que amanhã não, sábado, mudança, a frase vai ser postada no sábado, porque amanhã vai ter muita novidade, vai ter muito evento acontecendo, então eu já programei a frase para sábado, pra gente estar postando. Então, eu deixo uma frase para você. E assim, essa frase foi eu que fiz, eu acredito que foi eu que fiz, ou eu peguei de algum livro, não lembro, não sei. Agora eu não vou lembrar pra ter certeza. Mas é uma frase que você não conhece, você concorda? Você não sabe que frase que é essa. Você não ouviu eu falando. Pois é. Eu sempre falo que eu escrevo a frase, ou eu pego de algum lugar que eu li, anoto, e eu deixo guardado em um bloquinho de notas para mim. E aí, cada participante, eu vou lá e risco essa frase para tal pessoa, né? E essa frase que eu escrevi hoje, eu escrevendo, eu falei assim, eu acho que não vai combinar com ela. Aí eu deixei, porque eu sou assim, a hora que eu escrevo a frase, acabou, eu não mudo mais. Não pode passar o dia inteiro, 3 dias, eu não mudo. Entendeu? Porque eu sinto que se aquela frase foi de primeira pra você, acabou, é sua. Não tem por que eu mudar. E minha filha, você não tem noção da frase. Se a gente tivesse combinado, Não teria não dado tinha, certo. não tinha dado tanto certo. Não tinha. E eu falo, toda vez eu falo, eu acho que eu tô pegando tão jeito assim, fico muito feliz de estar dando certo isso, porque quer dizer que eu conheço vocês antes de conhecer de verdade. Então, a frase que eu deixo hoje para você, especialmente, com muito carinho, é a seguinte: ainda que tenhamos muitos desafios, eles não anulam o nosso propósito. Ah, Então, é é isso. isso. Se tivesse combinado, não tinha dado tanto certo. Você viu? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter você. Fiquei assim, nossa, você sabe o tanto carinho que eu tenho por você. Não Ah, é à toa que a gente, igualmente. toda vez que se encontra, a gente fica conversando. Então, fico assim, muito feliz de você ter passado aqui, ter conversado com a gente, ter contado um pouquinho da sua história. Peço que quando mudar qualquer coisa no seu currículo, você manda pra gente, tá? Que eu vou te chamar de novo pra cá. E, ai, Bia, muito obrigada. Desejo, assim, todo o sucesso do mundo pra você. Que você colha todas as frutinhas e todas as flores que você plantou. E que Deus continue te abençoando, mulher. Voa, voa muito. Ai, que linda, cara. Bom, é minha vez de agradecer, né? Eu te agradeço por esse convite. Muito feliz em estar participando, como eu falei, desse seu propósito na sua vida. Que Deus te abençoe em dobro. Eu tô muito orgulhosa, da mesma forma que você falou de mim, eu tô muito orgulhosa de você também, porque a gente se conhece há muito tempo, então desde a É, época de garotinha, né, pré-adolescente, e é sim, muito muito gratificante para mim poder estar aqui hoje. A gente se tornou duas mulheres poderosas, né, duas mulheres sim, fortes e guerreiras. Então, é só o começo também na sua vida. Eu com tenho certeza. certeza que você vai colher muita coisa boa, porque você está plantando isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe na medida. Sim, na medida. Então, na medida. Então, eu tô
agradeço novamente pelo seu convite, né? É muito especial para mim poder estar te acompanhando. Tenho certeza que você vai ser uma profissional incrível também. Várias coisas vão acontecer na sua vida, várias coisas boas. Te dou super apoio para você ir para a área de PCP. Então, Obrigada. que Deus te abençoe imensamente, Cá. Muito obrigada, Bia. E olha, semana que vem eu vou estar indo em Novo Horizonte, entendeu? Então, ó, passo te dar um beijo, tá? Pode deixar. Vamos combinar. Então, gente, eu queria agradecer vocês que estavam aqui assistindo até agora, pessoal que está no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. Amanhã o vídeo vai estar disponível tanto no YouTube, tanto no Spotify, tá bom? A hora que estiver disponível, eu vou compartilhar aqui com vocês. E marco você, tá, Bia? Tá joia. Então, gente, é isso. Muito boa noite, muito obrigada por todo mundo. A quinta que vem tem mais um episódio, obviamente. Não pode faltar, entendeu? Vou estar em Novo Horizonte, aliás, já vou estar em Novo Horizonte, muito feliz e com saudade. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Espero que assim tenha te ajudado, tenha ficado feliz também como a gente ficou nesse episódio. Um beijo, Bia, e ó, até o próximo episódio, gente. Até.